Olá, povo do meu canal. Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. A irmã Marilene hoje veio trazer mais uma vez a palavra do Todo-Poderoso para vocês. Mas antes, como sempre, eu preciso orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém, povo de Deus. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu vou trazer para vocês aqui a palavra de Deus que está em 2 Crônicas, no versículo, 2 Crônicas 15, versículo de 1 ao 4. Eu quero ler para vocês aqui, porque eu também não quero deixar esse vídeo muito longo, entendeu? Porque quando a gente faz um vídeo muito longo, as pessoas se fadigam. Aí assiste um pedaço, depois vai assistir outro e não consegue entender nem o contexto, nem o texto. Esse é o problema. Porque para você assistir um vídeo, você tem que assistir ele do começo ao fim, sem interrupção. Quando você interrompe, você perde o entendimento, entendeu? Você perde a linha do contexto, infelizmente. Então, para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou ler e vou explanar para vocês e pedir para vocês, para depois vocês irem na Bíblia de vocês e ler mais um pouco para vocês entenderem, entendeu? Mas eu quero pedir, compartilhem meus vídeos, façam comentários, comentário de vocês para mim é muito importante, viu? Faça comentários, deixa o teu like ali, o seu joinha, tá bom? É muito importante o comentário de vocês. É muito importante, sabe por quê? Porque quando você deixa o teu joinha também, o YouTube vê que são coisas construtivas, não são coisas desrespeitosas e ele passa o meu vídeo adiante, entendeu? E vocês também conseguem ser abençoados por entender, porque o que eu levo para vocês aqui é verdadeiramente dentro da palavra de Deus. Eu queria poder explanar a palavra com mais tempo, com mais clareza dentro da palavra de Deus, mas é o que eu acabei de falar, o vídeo fica muito longo. O vídeo fica muito longo e vocês terminam se fadigando, tá bom? Eu vou ler aqui em 2 Crônicas, do 15, versículo 15. Veio as reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Olha só, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ele está dizendo aqui, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, nós o acharemos. Mas se nós deixarmos o Todo-Poderoso, ele também nos deixará. Não é a irmã Marilene, é a Bíblia. Por isso que eu falo, dentro da Bíblia, para que vocês peçam, a quem não sabe ler, peça alguém para ler, para vocês entenderem. O 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Amém, povo de Deus? Eu li 2 Crônicas 15, do versículo 1 ao versículo 4. O que é que eu quero dizer para vocês? Não sou eu, é a Bíblia. Asas, ele foi
um grande rei. Ele reinou bastante durante 40 anos. Ele se tornou rebelde quase no final do seu mandato. Mas enquanto ele reinava com mão forte, ele acabou com a idolatria no reinado dele. O culto que ele fazia ao Senhor era com muito zelo. Ele tinha muito zelo com o culto que ele apresentava ao Senhor. Ele se tornou um pouco rebelde, desobediente no final do seu reinado. Mas nos 41 anos que ele reinou, ele acabou com a idolatria no reinado dele. Muita coisa, tinha paz. No reinado dele tinha paz. Então, o que é que eu quero falar com vocês sobre isso? Um rei justo, a nação se alegra. Né? O rei justo, a nação se alegra. O que eu quero dizer para vocês aqui dentro desta palavra é que quando nós, como está aqui, ó, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. E verdade, a gente sabe disso. Israel sofreu muito porque eles murmuravam, eles brigavam entre eles, era uma confusão terrível. E eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. E Deus aí, o que é que ele fez? Recuou, se afastou. Voltando para nossos dias hoje, o que eu quero dizer aqui, porque é todo sentido, que eu não vou ficar falando para vocês de Davi, de Moisés e de Israel, porque isso aqui aconteceu no tempo deles e acontece hoje no nosso tempo. É por isso que eu estou trazendo para o nosso tempo, para nós hoje, no nosso português. Quer dizer, isso foi no tempo de Israel, foi no tempo de Moisés. Não, isso tudo que está na Bíblia aconteceu no tempo deles, sim. E está acontecendo no nosso tempo, quando ele diz aqui, ó, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. O que é que eu quero dizer aqui? Não a palavra. É muito claro. O Deus do tempo de Israel é o mesmo Deus de hoje. A gente muda, mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, anteontem, hoje, eternamente. Ele não muda nunca. Por isso que eu digo, se você quer algo de Deus, temos que ficar na posição. Nós não podemos olhar para a esquerda e nem para a direita. Temos que olhar para o alto. O nosso alvo é Cristo. Com Deus não tem barganha. Com Deus não tem, eu vou fazer aqui desse, vou dar uma ajudinha para Deus. Não existe. Ou você fica enquadrado na palavra, de joelhos, orando, jejuando e buscando ao Todo-Poderoso, ou você não tem como receber. Asa, ele tinha um grande problema. Porque na nossa angústia, a gente busca ao Senhor. Né? Na nossa angústia, busca ao Senhor. E o Asa, ele teve um grande problema, porque quando ele teve um problema, ao invés dele buscar a Deus, ele foi buscar os médicos. Se você ler todo o livro, você vai entender. É o que eu falei, eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Então, nós temos que buscar. Deus deixou os médicos para nós? Sim. Mas ele diz também que ele é o médico dos médicos. Então nós temos que entender que tudo que acontece é permissão do Pai. Então não adianta a gente querer dar uma ajudinha para Deus, porque a gente só vai se machucar. Ele era uma pessoa muito admirada. Por quê? Porque ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele tinha cuidado com as coisas de Deus.
O reino de Asa durou 41 anos. Os 10 primeiros anos de seu reinado foram marcados por uma grande paz em Judá. Nesse tempo, o rei Asa deu início ao seu programa de reforma religiosa. No tempo de Roboão e Abias, os cultos pagãos foram encorajados em Judá, mas Asa abandonou essa prática. O propósito de Asa era resolver o problema de idolatria em Judá. Então ele se empenhou a destruir imagens e altares dedicados aos falsos deuses. Inclusive, o rei Asa chegou ao ponto de ter que depor a rainha mãe. Olha aí. Porque esta rainha mãe era idólatra. Tanto é que ela carregava com ela uma imagenzinha que ninguém sabe. Até hoje eu não consigo entender que imagem era aquela. Mas ele fugia de todas essas práticas. E ele não aceitava, ele não permitia. Então ele soube reinar. Então o que eu quero dizer para vocês aqui hoje, minhas irmãs e meus irmãos, que quando o Espírito de Deus, a vizinha aqui do lado que está batendo não sei o que mais, deixa para lá. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e o todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Essa é a palavra de Deus. Enquanto nós estamos com Deus, buscando a Deus, Deus está conosco. Mas quando você vira para o lado, vira para o outro, que vai buscar a idolatria, que vai buscar uma ajudinha nos espíritos pagãos, Deus já totalmente se afasta de você. Entendeu? Ele se afasta de você, sabe por quê? Porque ele é um Deus zeloso e ele não divide a glória dele com ninguém. Nós não devemos nos enganar. Deus é um Deus zeloso. Não adianta você buscar a Deus agora e a situação apertar, aí você vai lá para o centro de macumba, vai lá para a igreja, vai lá adorar a Santa Anastácia, Santo Expedito, todos os santos. Deus simplesmente ele se afasta de você. Ele se afasta, literalmente. É por isso que eu quero dizer para vocês hoje, fica firme com o Pai. Fica firme com o Pai. Não se afasta de Deus. Tá difícil? Tá. Mas Ele é um Deus que tem solução para todas as dificuldades das nossas vidas. Fica firme com Deus. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Continue olhando para o alto, pois é do alto que vem o nosso socorro. Deus é um Deus zeloso. Ele cuida do seu povo. O povo de Israel não pereceu totalmente, porque Moisés também clamava. Mas aqueles que reclamavam, que murmuravam, Deus abriu a terra e o engoliu. Mas aqueles que verdadeiramente serviam a Deus, em espírito e verdade, clamavam a Deus, confiavam em Deus, Deus cuidou. Deus mandou o maná dos céus. Deus é um Deus zeloso. Mas você, irmão e irmã, tem que ficar na posição. Tem que ficar na posição. Ore, jejue, vigie, clame. Espera com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus é um Deus justo. Ele não nos deixa perecer. E quando prova estamos passando, Ele está apenas nos provando para sermos obreiros aprovados. É esta mensagem que a irmã Marilene está trazendo para vocês no dia de hoje. Leia aí na Bíblia de vocês, 2 Crônicas, 2 Crônicas 15, versículo de 1 ao 4. E continuem na posição. Continue na posição. Não deixe Deus por nada. Israel teve, por muito tempo, viveu muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote.
Hoje o sacerdote a gente sabe que é os pastores, né? Naquela época o sacerdote era Moisés, era aqueles que o Senhor falava com eles para eles vir falar com o povo. Hoje nós temos de sacerdote, nós temos pastores. Naquela época era chamado sacerdote. Hoje chamamos os pastores. Então Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Então você que está fora do caminho do Senhor, volte a quem der tempo. Volta correndo para os braços do Pai. Entra no teu quarto, dobra teu joelho, pede perdão a Deus, aceita Jesus. E procura uma igreja evangélica mais próxima da tua casa. Vá até o pastor desta igreja. Quando ele fizer o apelo e fala para ele: pastor, eu estou aceitando ao Senhor Jesus Cristo como meu Salvador nesta hora. E fica firme. Aceita Jesus e fica firme. Porque lutas e provas vêm. A própria palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, nós também venceremos com Cristo. Essa é a palavra de Deus. Aceita Jesus, você que está nas drogas, na prostituição, no adultério. Larga na idolatria, larga tudo isto e volta correndo para os braços do Pai. Porque os sinais estão aí, nós sabemos que Jesus está às portas. Jesus está voltando, povo. Jesus está voltando para buscar o teu povo, para pegar uma igreja, dentro de uma igreja, um povo dentro de um povo. E aquele que estiver de qualquer jeito, não vai. Mas aquele que estiver firme na videira, esse o Senhor vai levar para si e vai dizer naquele grande dia: vinde, bendita do meu Pai. E aquele que estiver fora, ele vai dizer: apartai-vos de mim para que eu não, apartai-vos de mim para o lago de fogo com enxofre, que eu não vos conheço. E esta palavra é muito dura. E eu creio que todos que estão dentro da casa do Senhor, em qualquer lugar deste mundo, não vai querer ouvir esta palavra no dia que subir. Então se conserta, porque todo joelho vai se dobrar diante do Pai naquele dia, viu? O joelho de adúltero, o joelho de prostituta, o joelho de assassino, sim, todos. Todo joelho vai se dobrar diante do Pai. Ele vai nos chamar pelo nome e todo joelho vai se dobrar diante dele. E ele vai perguntar: me estende as mãos. E ele vai olhar para nossas mãos e vai nos perguntar o que tens para ele, o que nós fizemos nesta terra. Gente, é sério. Não estamos mais em tempos de brincar de crente. Está mais do que na hora da gente levar a sério a obra de Deus, porque o nosso Deus está às portas. Aquele que fizer a obra de Deus em espírito e em verdade, ele vai dizer: venha, bendita do meu Pai. Mas aquele que não estiver e disser para ele: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu louvei, no teu nome eu expulsei demônio, ele vai dizer simplesmente: apartai-vos de mim para o lago de fogo com enxofre, que eu não vos conheço. É a palavra de Deus, povo. Você pode cantar bonito, pode pregar bonito, mas naquele grande dia Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de todos nós. Então procuremos nos consertar enquanto estamos aqui. Porque depois que dessa sepultura a palavra fala: segue-se o juízo. Desceu ao pó, acabou. Segue-se ao juízo. Não adianta você que é aí católico, seu parente morrer, você fazer missa de 7 dias, rezar por ele. É inútil. É inútil, viu? Você, católico, é inútil. Sabe por que eu te digo que é inútil? Porque depois que a gente morre, acabou tudo. O morto não ouve, o morto não fala, o morto não tem ouvido, o morto não faz nada.
Não adianta nem você chorar, porque nem as tuas lágrimas ele vê. Depois da morte segue-se o juízo. Vai encarar o Pai Todo-Poderoso, todos nós. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu, irmã Marilene, eu sei que às vezes a minha pregação é meio dura, mas não é dura para quem realmente conhece a palavra. É dura para quem não conhece a palavra, mas para quem conhece a palavra, não é dura não, viu? Não é dura não. Correm para o braço do Pai, aceita Jesus enquanto é tempo. Em nome de Jesus eu peço para vocês, para que Deus venha ter misericórdia de vocês. Porque enquanto estamos aqui, a gente pode se consertar. Mas depois que desce ao pó, nada pode se fazer. A palavra de Deus diz, depois da morte segue-se o juízo. E eu agradeço a vocês por assistir esse vídeo. Passem adiante, compartilhem, se inscrevam no meu canal, deixe o teu joinha. É esta palavra que eu quis trazer para vocês no dia de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, nos proteja, proteja nossas famílias, nos cubra com o sangue dele, nos dê entendimento da palavra dele, da clareza dele, do que ele quer falar conosco através da palavra. Fiquem na paz, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.